Cristo. E você que crê, diga: meu Deus, fala comigo nesse momento, em nome de Jesus. Senhoras e senhores, antes de ler a palavra, escute com atenção que eu vou lhe dizer. Muitos de nós, quando a gente uma vez teve um corte, a gente tratou logo de cicatrizar ou fechar aquela ferida. Ninguém gosta de ver o seu sangue a correr. É assim ou não é? A gente vai e toma logo uma atitude para estancar o sangue, para curar aquela ferida. Assim é Deus. Quando Deus vê que a sua vida está sendo machucada, ferida pelos problemas, Deus também quer imediatamente cicatrizar isso. Ele quer logo agir para poder lhe ajudar, para você não perder as forças, não desanimar, não enfraquecer, não perder sangue, não perder a sua vida. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Trazendo isso para a nossa vida, assim são os problemas. Os problemas, quando surgem, eles surgem para nos ferir. Existem vários tipos de problemas. Há problemas que ferem o seu caráter, quando alguém inventa algo contra ti. Há problemas que podem ferir a tua saúde física, se for uma doença. Há problemas que podem ferir a tua saúde mental, se você se achar inferior às pessoas ou ter complexo de inferioridade. Há problemas que vêm para ferir a sua família e acaba ferindo você porque é família. Há problemas que vêm para ferir sua área financeira. Há problemas que vêm para ferir sua vida espiritual, ou seja, a pessoa se afastar de Deus. Então eu só dei alguns exemplos do tipo de feridas que surgem para tentar nos derrubar. Há feridas que vêm com ofensas contra ti, ou difamações, julgamentos, enfim. São vários tipos de ferimentos. Mas nós temos um Deus que sara as nossas feridas. Repita comigo: Deus, Ele sara todas as feridas. E na Bíblia tem a mensagem de um homem que foi muito ferido. Ele foi ferido em forma pessoal, foi ferido em forma até na saúde da vida dele. Ele foi muito ferido, foi muito machucado. Só que ele tinha uma esperança no coração. Ele sabia que algo especial Deus iria fazer na vida dele. Repita comigo: eu até posso estar ferido, mas eu creio que algo especial Deus fará na minha vida. Quem está compreendendo essa mensagem? Olha o que diz a Bíblia. Marcos capítulo 10, versículo 48. Marcos 10, versículo 48. Diz assim, Marcos 10, 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então olha para mim, repare que, por isso que é bom você meditar na palavra e ler com calma a Bíblia Sagrada. Você vê que muitos o repreendiam. Repreendiam por quê? Porque aquele homem que estava cego, ele estava gritando, ele estava clamando por socorro. Ele estava ferido. O ferimento dele, no caso, era visual, ele era cego. O ferimento dele não era vocal, ele tinha voz. Só não tinha o quê? Visão. E ele pensou o seguinte: eu não tenho visão, mas eu tenho voz. Então eu vou usar o que eu tenho para pedir ajuda de Jesus. E foi o que ele fez. A palavra de Deus diz que muitos o repreendiam. Onde eu quero chegar com isso? A maioria não estava apoiando ele. A maioria não estava tipo: olha, já que você está gritando para Jesus lhe ouvir, nós vamos gritar junto para Jesus ouvir. Não fizeram isso. Mandaram ele o quê? Fechar a boca. Ele já era ferido
pelo problema que tinha. Agora estava sendo ferido por pessoas que poderiam ajudá-lo, mas não ajudaram. Se ele fosse esperar por essas pessoas, por essa multidão, ele estava cego, continuava cego. Mas ele fez o quê? Mesmo ferido, ele teve esperança e falou: vou buscar Jesus. Eu vou perguntar uma coisa para a senhora e para o senhor. Como tem estado a sua vida? Você tem estado ferido? Você tem buscado em Deus a solução de algum problema? O conselho que eu lhe dou é: continue buscando. Você não vai parar de usar a fé por causa dos ferimentos que surgiram na tua vida. Esse homem estava ferido, estava ou não estava? Mas ele parou de usar a fé? Ele é um exemplo para nós. E olha que o ferimento dele não é igual ao seu. Você pode estar cheio de problema, mas você enxerga, você vê. E ele, coitado, que não via nada? Qual é o mais grave? O que você passa ou o que ele passou? Vamos ser sinceros, é o que ele passou. Ele tinha dois problemas: o visual já era grave e o problema da vida dele, porque ele não podia fazer mais nada, ele era cego. Você, pelo menos, não é cega, nem é cego, você vê. Você caminha, você consegue ainda sair de casa e fazer as coisas. Ele nem casa tinha. Ele não podia sair de casa, que nem casa ele tinha. Olha só, a casa dele era na rua. A comida dele era o que davam para ele. Era restos. Sabe quando você come e você joga fora o resto lá no saco do lixo? Ele comia isso, aquele resto. Além disso, era cego. Além de cego, ninguém ajudava o homem. Ele só vivia pedindo esmola. E na hora que ele foi pedir ajuda ao Cristo Salvador, o povo começou a repreender. Satanás usou as pessoas, preste atenção nisso, para que ele se calasse, porque o desejo do diabo é que a sua vida fique parada, diga: está repreendida em nome de Jesus. O diabo quer que a nossa vida pare e fique estagnada no problema. Deus quer que a nossa vida ande e saia do problema. E Deus hoje está segurando em tua mão, lhe tirando do problema em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Você vê que ele estava clamando por socorro. E a Bíblia diz que muitos o repreendiam. Eu gostaria, de coração, eu gostaria de ler assim, muitos o ajudaram. Mas não está escrito isso não. Está escrito o inverso: muitos o repreendiam. Mas mesmo assim, ele pensou: eu vou continuar. Vamos ler de novo o 48? E muitos o repreendiam, para que se calasse. Mas ele fez o quê? Cada vez gritava mais. É o que você tem que fazer. Querem que você pare, você vai andar mais. Querem que você desista, você vai continuar mais. Querem que você enfraqueça, você vai se fortalecer mais no Senhor. Querem que você cruze os braços, você vai descruzar os braços e vai seguir em frente mais e mais. Tudo que é negativo que querem contra ti, você vai fazer o contrário. Diga glória a Deus. É aí que vai entrar a bênção do Senhor. Deus, ele vai agir na tua vida. Aliás, Deus que mandou pregar isso para você. Deus falou: prega para o meu povo essa palavra, para não desanimar diante das feridas. Todo mundo aqui já foi muito ferido ou ferida. Todo mundo aqui tem uma cicatriz interna. Todo mundo aqui já foi machucado ou machucada por palavras, por ações dos outros, por julgamentos, por muitas coisas. Como esse homem aqui fez e foi. Mas o que ele fez? Ele não desanimou. Ele pensou o seguinte: eu vou gritar mais, já que querem que eu me cale, é agora que eu vou usar a minha fé. É agora que eu vou buscar a cura dessa minha ferida. E ele buscou e encontrou. Olha o que diz aqui, versículo 49. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te,
Ele te chama. Sabe o que me chama a atenção aqui? É que Deus, embora vê o nosso sofrimento, Deus também quer ver o nosso esforço. Deus também quer ver a nossa fé. Deus também quer ver a nossa dedicação, o nosso empenho em sair daquela situação. Deus também quer ver a nossa atitude. Esse homem, na verdade, não tinha mais nada. Era cego, mendigo, estava totalmente ferido. Ele estava ferido da cabeça aos pés. E para piorar, ferido aonde? Na visão. A vida dele era uma ferida gigantesca. Realmente não havia saída humanamente falando para ele. Mas a palavra do Senhor diz que ele gritou ainda mais quando mandaram ele se calar. Escute com atenção. No seu caminhar de vida, você vai se deparar com dois tipos de pessoas. As que vão ferir você e as que vão te ajudar a andar com Deus. Você vai encontrar muitos ferimentos. Só que você não pode deixar que essas feridas venham tirar a pureza que há dentro de você. Você não pode deixar que essas feridas venham tirar a simplicidade que você tem, o amor que você tem, a fé que você tem, a coragem que você tem. Diga glória a Deus. As feridas vão vir, mas Deus também vai vir para curar essas feridas, para cicatrizar. O dia da tristeza vai vir, mas também vai vir o dia da alegria. Diga glória a Deus. O dia da enfermidade vai vir, mas vai vir o dia da saúde também. Foi o caso desse homem aqui. Eu imagino, ele acordou cedo, mais um dia normal para ele, que ele acordava cedo, e ia pedir o quê? Esmola. Mal ele sabia que aquele dia será o dia da virada dele. Repita comigo, vai chegar o dia da minha virada. Diga glória a Deus. Quem acredita nisso de coração, igreja? Esse homem aqui acordou normal, mas um dia acordou, foi para o ponto onde ele parava para pedir as esmolas, só que aquele dia foi um dia diferente. Iria passar naquela rua uma pessoa diferente. Iria passar naquele caminho algo que iria mudar a vida dele. E mudou. Quando ele começou a ouvir o som da multidão, que ele pensou, peraí, esse lugar é um lugar calmo. Eu não ouço multidões aqui, mas ele ouviu falar de quem? De Jesus. Ele sabia que Jesus, onde passava, o povo ia. Então ele pensou, peraí, estou ouvindo muitas vozes, muito alvoroço, estou ouvindo a voz de um homem aí pregando uma palavra de fé, de esperança, é Jesus de certeza. E ele pensou, é agora que eu vou clamar. Eu estou ferido, mas eu não vou deixar essa ferida me parar. É aí que está o segredo. Você pode estar ferida, pode estar ferido. Não permita que essa ferida pare você. O diabo quer isso, que você pare. Você lembra quando Jesus, já quase indo para ser entregue, o próprio Jesus, igreja, preste atenção, eu estou falando do Senhor Jesus, que é o nosso Salvador, ele próprio estava todo ferido na alma. Tanto é que ele foi orar sozinho, e na oração ele falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele estava ferido, ele estava gemendo, ele sabia que ia passar por um sufoco muito grande. Ele sabia que ia gemer na mão do povo. Ele sabia que ia ser açoitado, que iria receber uma coroa de espinho, que iria perfurar o seu crânio. Ele sabia que seria cuspido, iriam dar tapas na cara dele, iriam derrubá-lo no chão. Ele sabia que lá na cruz, quando ele pediu água, ele disse, tenho sede, e quando foram dar água para ele, não era água, era vinagre com esponja. Muita gente não sabe para que era usado o vinagre com a esponja, mas eu vou lhe dizer. As casas de banho antigamente, era tipo numa sala maior do que essa, havia lá os buracos, e do lado balde com água, vinagre e esponja, para limpar
a parte íntima da pessoa depois que fazia suas necessidades. Pegaram aquela esponja, se você não sabe vai saber agora, e deram para ele botar na boca para beber. A Bíblia diz que ele cuspiu aquilo, porque deram água suja de dejetos para ele beber. Ele sabia que ia passar por isso, estava ferido. Por isso ele falou: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Olha até que ponto ele sofreu. Botaram uma esponja onde passava na parte íntima das pessoas para ele beber. Não sabia disso, pois não? Pois é, está sabendo agora. Porque o Evangelho verdadeiro mostra as verdades para você. Olha o que fizeram com o nosso Senhor. Por isso, igreja, Jesus sabia que aquele homem estava ferido. E Jesus pensou o seguinte: eu vou te curar a ferida desse homem hoje. Hoje eu vou passar naquela rua e vou mudar a vida dele. Escuta o que eu vou lhe dizer. Quando você está sofrendo e você diz assim: meu Deus, eu só tenho a ti para me ajudar. Só o Senhor pode me socorrer. Quando você faz esse pedido sincero para Deus, Deus lá do céu vê, ouve e Ele se organiza para honrar você. Alguma coisa vai acontecer e vai te honrar. Porque Ele está vendo o quê? A sinceridade. Mesmo ferida ou ferido, você está buscando o Senhor. Ele vai te abençoar, igreja. Ele vai honrar. É bíblico isso. Todo mundo que foi ferido e que foi sincero, sincera e buscou o Senhor, Deus agiu, Deus honrou, Deus abençoou. Se a senhora está ferida, o senhor está ferido, saiba que tu tens um Deus que cura as feridas, que cicatriza a nossa alma. Diga glória a Deus. E eu não sei qual é a ferida que lhe atingiu, não sei, existem vários tipos de feridas. Por exemplo, a ansiedade é uma ferida, a preocupação com o amanhã também é uma ferida, o medo de não conseguir é uma ferida. O tempo está passando e você pensa: poxa, parece que minha vida não muda, é uma ferida também. Claro que sua vida está mudando. Deus está lhe preparando para lhe honrar. Menos ansiedade, mais fé. Diga glória a Deus. Repita comigo: eu preciso ter menos ansiedade e mais fé. Quem percebe o pastor? Ou seja, e na hora certa, Deus vai lhe honrar. Essa ferida vai ser cicatrizada. Ela foi aberta por alguma situação, mas quem vai fechar ela é o próprio Jesus, porque Ele é o médico dos médicos. Diga glória a Deus. A Bíblia fala que o homem clamou, pediu ajuda. Muitos disseram: cale a boca. E aí ele gritou cada vez mais. A Bíblia fala que Jesus parou e mandou chamá-lo. E falou assim: ó, tem bom ânimo, o mestre está te chamando. Vamos ler aqui o 49? Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Aí diz aqui, ó, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Olha para mim, ele usava uma capa como identificação, que era cego, era deficiente visual, e ele usava uma capa. A Bíblia diz que esse homem tinha tanta fé que a vida iria mudar, que quando alguém falou: olha, levanta aí que Jesus te chama, ele tirou logo a capa e saiu. Ou seja, ele pensou: se Jesus está me chamando, é para resolver o meu problema. Se Jesus lhe chamou hoje para vir aqui, é para resolver algo na tua vida, e Ele vai resolver. Diga glória a Deus. Aí diz aqui, ó, o versículo 51. Perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Diga glória a Deus. Jesus está perguntando para cada um aqui, ó, o que queres que eu te faça? Jesus está lhe perguntando agora. Não olhe para mim, não imagine que está aqui o pastor Pedro na tua frente, não. Imagina que é o Jesus que está aqui. E ele está perguntando: o que você quer
que eu faça. Daqui a pouco você vai ter a oportunidade para falar com ele. A Bíblia fala que aquele homem falou: ó Senhor, nesse exato momento eu tenho muitas coisas, mas o principal agora é que eu veja. Porque não vai adiantar eu ter o que eu quero se eu continuar o quê? Cego. Se eu voltar a ver o que eu quero, olha, depois eu consigo. Mas o que eu quero agora, nesse momento, Senhor, é ver. E eu sei que a senhora e o senhor quer ver mudança na sua vida. Você quer ver mais saúde na tua vida. Você quer ver mais prosperidade na tua vida. Você quer ver mais paz na tua vida. Você quer ver mais união na tua família. Mais amor, mais poder de Deus no teu caminho. Você quer ver mais soluções de problemas na sua vida. Tudo que é mais, você quer ver mais e você verá, porque Deus te trouxe aqui para lhe dar a bênção para você. Hoje você está recebendo uma grande bênção. O mesmo Deus que abençoou aquele homem, que estava praticamente zerado, é o mesmo Deus que vai abençoar também a sua vida. Aquele homem estava totalmente, destruído, ferido. Ele estava ferido da cabeça aos pés, como eu já falei, e para piorar, ferido ainda nos olhos. Imagina. Mas ele desistiu? Ele desanimou? Até mandaram ele calar a boca. E ele calou? Pois é o que você tem que fazer também. Você não vai calar sua boca, você não vai fazer a vontade do diabo. O diabo quer que você desanime, desista e pare. Deus quer que você continue, persevere e avance na sua vida. Diga glória a Deus. Repita comigo: não interessa os problemas. Eu não vou parar. Eu vou seguir em frente. E Deus vai abençoar. Como aconteceu com esse homem aqui. Mandaram ele calar a boca. Mas a Bíblia fala que ele gritava cada vez mais. Ele falou: não, é agora que eu vou buscar a força e o poder de Deus. E Deus honrou ele, igreja. Deus agiu na vida dele. Sem campanha, sem voto, sem nenhum esquema de igreja. Ele foi honrado pela humildade do coração que ele tinha. Se o seu coração é humilde, se prepare, Deus vai lhe honrar. E a Bíblia fala que depois de curado, a Bíblia diz que ele seguiu Jesus estrada fora. Ele seguiu a fé, ele seguiu Jesus. Já estava abençoado, já estava enxergando, resolveu os problemas dele e falou: Senhor, vou te enxergar, resolver os problemas e eu vou continuar seguindo o Senhor para o resto da minha vida. E ele seguiu. Ele não seguiu igreja nem religião, ele seguiu Jesus. E é o que eu ensino a vocês. Você não segue igreja, nem pastor, nem religião. Você segue Jesus. Eu gosto de ensinar isso a você. Para quê? Para você ser uma pessoa livre. Não se sentir oprimido. Isso aqui não é um clube, não. Isso aqui é uma igreja, é a casa do Senhor. E você é livre. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Não se sinta aprisionado em um clube. É um clube. Não. Igreja não é clube. Igreja não é lugar de preferidos. É um lugar de pessoas feridas que precisam da ajuda de Deus. E Deus lhe trouxe aqui hoje para falar isso para você. Não importa a sua ferida, se é grande, média ou pequena, uma coisa eu lhe garanto: Jesus hoje está cicatrizando todas as feridas que surgiram na tua vida. Diga glória a Deus. E Ele é contigo. Diga assim seja. Quem entendeu a palavra de hoje? Amém? Fique em pé, por favor, porque agora você vai falar com Jesus. Amém?